Olá, crianças, mamães responsáveis! Vamos então para a nossa aula de matemática da primeira semana do PET 3? Bom, o PET 3 em matemática, ele trouxe para a gente as diversas formas de realizar uma contagem. Por exemplo, para eu saber aí, quantas flores tem nessa imagem, como que vocês contariam, realizariam essa contagem para mim? Normalmente, as crianças realizam a contagem no primeiro ano de um em um elemento, né? Então, colocariam um dedinho em cima lá de cada elemento que está representado e faria a contagem para mim, né? Descobriria que teriam 10 flores, né? Só que existem outras maneiras de realizar contagem. Sim, a gente pode contar de 2 em 2 elementos, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5 e de 10 em 10. Bom, como que seria realizada essa contagem? Através de agrupamentos. Para eu poder realizar contagem, por exemplo, de 2 em 2, eu teria que reunir essas flores em grupinhos de 2 elementos. Ficaria mais fácil de realizar essa contagem. Então, eu contaria assim, 2, 4, 6, 8, 10. Por quê? Porque eu estou contando de 2 em 2. Da mesma forma, eu poderia contar, por exemplo, esses pirulitos, olha. Ao invés de eu contar de um em um e descobrir que eu teria 9 pirulitos, eu poderia, por exemplo, contar de 3 em 3. Agruparia esses pirulitos em grupinhos de 3 e ficaria mais fácil de realizar a contagem. Ficaria 3, 6, 9. E assim eu poderia fazer de 4 em 4, 5 em 5. Tá bom, gente? Dependendo da quantidade de elementos. Bom, vamos para a prática então? Vocês sabiam que também existe um outro tipo de realizagem de contagem, que é essa aqui, a reta numérica. Viram? Bom, a reta numérica nada mais é que o próprio nome diz. É uma reta onde são colocados números, tá? E se você observar, por exemplo, na reta numérica, um exemplo que vocês têm na sala de aula é a régua, né? Tá vendo a régua aí? Bom, como que é utilizada essa contagem na reta numérica? Você pode observar que ela sempre tem um ponto de origem, tá? Ela se inicia no ponto zero, no número zero. Quando você vai indo, olhando os números para a direita, esses números vão aumentando, vão crescendo. Então, depois do zero vem o 1, o 2, o 3. Quer dizer, vai aumentando esses números, né? Sempre para a direita. E esses números, eles podem ser infinitos numa reta numérica. Na régua que você tem na escola não tem jeito, porque imagina você levar uma régua enorme na sua mochila, não caberia. Então, normalmente você encontra réguas de 15 ou 30 centímetros, né? Que é a que a mamãe compra para você levar para a escola. Mas na régua você pode olhar certinho, ele é colocado de 1 em 1 centímetros, né? Normalmente 15 ou 30 centímetros. Então, se você olhar para a direita, o número vai crescendo, vai aumentando. E para a esquerda, tia Keren, a régua não tem nada para a esquerda. Só que a reta numérica, os pontos são negativos. Então, observa aqui na reta numérica. Depois do ponto zero vem o menos 1, o menos 2. E na reta numérica fica muito fácil realizar essa contagem de 2 em 2, de 3 em 3. Vamos lá fazer um exemplo? Vamos comigo? Observe essa imagem. Tá vendo aí o Theo, a Sofia e a Júlia? Então, eles foram passear num rio. Quando eles chegaram lá no meio do rio, que eles estavam passeando, eles viram alguns sapinhos. E eles começaram a observar que os sapinhos pulavam em distâncias diferentes. E ficaram instigados com aquilo. Olha o primeiro sapinho de quanto em quanto ele pulava. Qual que é a quantidade de pulinhos que ele dava? Observe aí na reta numérica, tá vendo? Ele pulava de 1 em 1, né? Olha quantos saltos ele deu, mas sempre de 1 em 1. Já o segundo sapinho, olha aí, ele não pulava de 1 em 1, ele era um bom saltador, né? De quantos em quantos que ele pulava?
Sim, de 2 em 2. Então ele dava saltos mais altos. E ele, olha para você ver, ele economizava o caminho, porque ele saltava mais alto e saltava menos vezes, porque ó, ele não pulava do 0 pro 1, do 1 pro 2. Ele já pulava do 0 lá pro 2. Depois ele não pulava no 3, ele já ia direto no 4. E observaram também as crianças que tinham um sapinho que era bem melhor saltador do que os outros. Olha como ele saltava, olha aí. De quantos em quantos? Muito bem, ele saltava de 3 em 3. Então, ó, ele começava lá no número 0, depois ele ia direto para o número 3, depois para o número 6. Então, ele sempre pulava de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, né? O que pulava de 2 em 2 pulava 0, 2, 4, 6, 8. E o de 1 em 1, aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O de 1 em 1, ele andava muito mais, pulava muito mais, né? Os outros economizavam, porque eles davam saltos maiores, ok? Viu como que é fácil a contagem de 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3? Vocês já vão tirar de letra. Vamos para a atividade?